Oi pessoas, aqui é o Coruja Não Usa Lanterna, na parceria com o grupo da Tecnodocência, que de fato faz parte desse podcast desde o início. Eu e a professora Luciana continuamos nosso trabalho para tentar levar para vocês mais alguns elementos sobre a tecnodocência, e hoje nós vamos estar trabalhando uma segunda teoria, e hoje nós vamos estar trabalhando com vocês então uma segunda teoria da aprendizagem que também faz parte da fundamentação da tecnodocência. Hoje a gente vai estar falando sobre o construcionismo. E aí a brincadeira é essa, né? Não confundir com construtivismo, né? Construcionismo. Professora, poder mandar. Muito bem, pessoal. Espero que estejam todos bem. E vamos aqui, então, falar um pouquinho sobre essa teoria da aprendizagem também, né? Muito embora Papert, né? Seymour Papert, que criou esse nome, cunhou esse nome, não tenha tido necessariamente digamos assim, a vontade, né, de trabalhar com uma teoria cognitivista, né, uma teoria que explica como é que a pessoa aprende. Mas nos seus trabalhos no MIT, lá nos Estados Unidos, apesar dele ser sul-africano, ele começou a pensar nessas questões porque estava trabalhando com computador. E a forma como o computador estava sendo utilizado para que a criança aprendesse, porque ele trabalhou mesmo com crianças, né? Era uma coisa que poderia suscitar outros caminhos, né? E ele percebeu que se ele enveredasse por outros caminhos, as crianças aprendiam mais e aprendiam melhor. Então ele acabou, junto com as pessoas com as quais ele trabalhava, pensando nessa proposta que é chamada de construcionismo, porque se baseia na proposta piagetiana, digamos assim, que Piaget também não chamou de construtivista, né, mas que estava baseada na ideia da construção do conhecimento a partir do momento que o sujeito interage com o objeto que ele vai aprender, né? O sujeito, vocês podem pensar aí que são crianças, adolescentes, adultos, o aprendiz como um todo, tá certo? Mas Papert falou um pouco sobre esse construcionismo e, ao mesmo tempo, falou também sobre o instrucionismo e fez essa diferenciação entre um e o outro. No instrucionismo, ele vai falar sobre a necessidade e a crença que se tem de uma melhor aprendizagem, mas essa aprendizagem pautada no aperfeiçoamento da instrução, por isso instrucionismo. Então, a ideia do instrucionismo, ela está pautada na centralização do professor, seja ele como expositor de conteúdo, né, nas suas aulas expositivas, mais tradicionais, ou seja, com o desenvolvimento de material autoinstrucional, para os alunos preencherem e verificarem seus próprios erros. Quando a gente faz algum quiz, por exemplo, que está utilizando aí o Google Forms, né, ou algum outro formulário que fica disponível na internet, e a gente coloca os nossos alunos para preencherem e eles vão depois observar o quanto que eles conquistaram e podem refazer aquele material, né, para poder, digamos assim, repetindo várias vezes, internalizar aquele conhecimento. A gente está trabalhando dentro de uma proposta instrucionista. Quando a gente trabalha dentro de uma proposta construcionista, a ideia é diferente, né? Papert coloca que a meta é ensinar de tal forma que se produza a maior aprendizagem com o mínimo de ensino. E aí a gente começa a se questionar, ora o professor não vai trabalhar não? Claro, com certeza que vai trabalhar, né? Porque o professor não é aquele que vai ensinar as coisas de forma expositiva. O professor vai colocar o aluno como protagonista do seu processo de aprendizagem, vai colocar o aluno para criar conhecimentos, né? E para isso ele vai fazer o uso do computador, para refletir a partir dos erros que ele comete. Então é importante que os alunos criem seus próprios produtos, que esses produtos tenham um significado para eles e que a partir do momento que eles vão colocar a mão na massa para construir isso tudo, né, eles possam construir os seus conhecimentos através das reflexões que eles vão fazer dos erros que eles cometem. Pois então, me parece que um dos elementos muito fortes agora é a gente tentar sublinhar essa coisa da abordagem, vamos dizer assim, da construção do conhecimento, a abordagem epistemológica, da construção do conhecimento, porque
quando a gente conversa assim, fica bastante evidente que na perspectiva instrucionista, a chance de você ter, né, de você acabar moldando o seu aluno, e aí você vai ter mais reprodutores de conhecimento, vai ter mais reprodutores não críticos de conhecimento, ou seja, a potencialidade de você criar, né, de você construir, de você auxiliar a construir uma pessoa, que vai ser aquela pessoa que vai andar exatamente conforme aqueles que dominam o conhecimento querem, dentro da perspectiva instrucionista, então é muito maior. Por quê? Porque ele vai ter que repetir, vai ter que responder exatamente, vai ter que perpetuar aquele conhecimento que o professor tem. Então esse eu acho que é um dos pontos assim bastante difíceis da gente conseguir digerir em relação à ação instrucionista, ainda que a gente saiba que existem elementos, né, onde o treinamento instrucionista pode funcionar bem, vamos dizer assim. Né? Agora, o construcionismo já me parece muito mais próximo, né? O construcionismo me parece muito mais próximo de uma possibilidade de você trabalhar com a crítica não reprodutivista, né? Uma vez que você está entregando o protagonismo para um outro ser humano, para uma outra pessoa, e essa pessoa, vamos dizer assim, vai poder trabalhar aqueles conhecimentos de formas, com histórias, com epistemologias, com bases diferentes daquelas que o professor tem. É isso que eu entendo, vamos dizer assim, nessa passagem. E o lance do computador agora com a internet, com as redes sociais, então, na época não tinha, né, isso tudo, e agora me parece que a possibilidade de recursividade, né, que você falou, também é bastante importante, né? Recursividade como, eu errei, posso tentar de novo, né? Eu errei, posso tentar de novo, e de novo, e de novo. Isso quando você vai, por exemplo, vamos dizer, para uma sala de aula com um cartaz, né, e você errava o cartaz, era aquele desespero completo. Então você não fazia muitas experiências porque você só tinha uma folha de cartolina, né? Agora não, agora você pode fazer N experiências, você deleta, você apaga, vai e volta. É interessante você colocar isso, Robson, porque no instrucionismo a gente também tem a repetição, né? Só que a repetição, ela acontece das mesmas coisas. Então você vai repetir todas aquelas questões que você preencheu inicialmente. Então você sempre vai repetir as mesmas coisas. Se você tem um quiz na sua mão, que é chamado de instrução programada, você tem 10 questões com ou 20 questões, um número X de questões, com um número X de opções para você marcar, mesmo que elas sejam embaralhadas, porque hoje existe essa possibilidade, o aluno vai recorrer, né, às mesmas perguntas, à mesma linha de raciocínio. No construcionismo, isso não necessariamente acontece desse jeito, porque o que vai acontecer? Não é o computador que vai dar uma resposta para o aluno de certo ou errado, mas é o próprio aluno que, ao ver o que o computador está fazendo, vai perceber que o computador está fazendo uma coisa errada. Né? Assim, e agora, como é que eu vou dizer para o computador para ele não fazer mais isso, mas fazer outra coisa que é o que eu gostaria que ele fizesse? Então, essa repetição, ela é interessante porque ela não acontece no mesmo nível, ela vai acontecer em um outro nível. Uma vez que você fez a volta toda, né, no sentido de executar alguma coisa e perceber que o computador errou, quando você for pensar sobre o que ele errou, você vai estar em um outro nível, né? E esse nível é interessante porque você já deu um passo à frente, ou um passo acima, um passo para algum lugar, né? Mas você não está na mesma situação como acontece no instrucionismo, você sempre fica no mesmo patamar, né? E aí é que eu acho que mora a diferença, e é uma diferença bastante interessante, porque no construcionismo, né, o aluno começa a se soltar mais, né, uma vez que ele não fica amarrado a uma situação imposta pelo computador ou pelo professor, né, muito pelo contrário. Isso acaba gerando um professor também diferente, porque o professor, nessa circunstância, ele tem que ficar aberto ao que pode vir. Ele também tem que estar preparado para aquilo que pode acontecer, porque por mais que ele se planeje, por mais que ele estude, a situação real do dia a dia, o que acontece ali naquele cotidiano, né, naquele contexto, só aquele momento, é bem idiosincrático, né? Só naquele momento é que você vai saber. Então você pode se planejar, se preparar, mas sempre vai haver uma surpresa. E é muito interessante, porque o professor também aprende nesse processo.
Bom, então o que está ficando cada vez mais evidente no caso, em primeiro lugar, para mim continua super evidente a ideia da reprodução exata daquilo que o professor passou. Ou seja, é muito difícil eu conseguir gerar um aluno ou construir junto com um aluno crítico, né, nós nos construirmos como críticos dentro de uma perspectiva onde só uma pessoa detém o poder do conhecimento e a resposta tem que ser aquela que ela quer. Isso já vai fazer com que a pessoa se torne uma fotocópia minimizada minha, que pode ser melhor ou pior, ninguém sabe, mas a chance de haver novas visões e versões do conhecimento se tornam menores, até que alguém se rebela e resolve ver alguma coisa de forma diferente e a gente tem uma teoria da relatividade, né? Quer dizer, é uma coisa mais ou menos assim. Ou então lá o Copérnico, né, diz assim, não, peraí, isso aqui não é o centro, né? Alguém teve que se rebelar e correr o risco de ser dizimado, né, pela igreja e dizer, não, nós não somos o centro do universo, né? Ou então o Freud que vira e diz lá pelas tantas, né, nós não somos senhores de nós mesmos, né? Existe todo um inconsciente aí. Então são rebeldes, vamos dizer assim, né? E eu entendo que nem todos os rebeldes, vamos dizer assim, vão ter ideias fantásticas como estas, mas é uma chance, né? Que se a gente, do meu ponto de vista, assumisse uma perspectiva mais construcionista, a chance dessa rebeldia positiva se manifestar é muito maior. E só queria também salientar, para poder nós darmos a continuidade, é que lembrem-se, né, de que os nossos currículos, as nossas instituições, elas são criadas, esse sapato, né, ele tem um número e esse número é o instrucionismo, certo? Então a gente tem disciplinas, a gente tem cargas horárias, a gente tem um volume enorme de conteúdo para as cargas horárias, quer dizer, tudo montadinho para que se tenha reproduções, né, ou seja, para que se seja instrucionista. Aí a gente fica tentando, e é contra isso que a gente às vezes se manifesta de uma forma muito enfática, e fica lutando, dizendo assim, pô, quer que se faça tudo isso, mas dentro de 50 minutos, com um currículo feito desse jeito, com um professor de matemática de segundo grau, ou de nível médio, ou então de 7ª, 8ª, 9ª série, né, deve sofrer danado, porque tem um volume enorme e está tudo para o sapato do instrucionismo, né? Até as avaliações estão nessa base. E isso gera, eu acho, um impacto muito grande, né? E essa chamada a gente vai ficar fazendo ela constantemente. Mas moral da história. Então aí o sujeito, então, ele passa a ser o agente, ele passa a ser o protagonista. E o que isso vem significar, então? Eu acho essa parte muito interessante, porque tem um provérbio que o Papert cita no livro dele, A Máquina de Ensinar, no capítulo 7, que ele vai falar justamente sobre instrucionismo e construcionismo. Que ele diz assim: se um homem tem fome, você pode dar-lhe um peixe, mas é melhor dar-lhe uma vara e ensiná-lo a pescar. É isso, eu diria assim, que esse provérbio que ele diz a essência do construcionismo, né? Então, ao invés do professor repassar o conhecimento para esse aluno, então vamos colocar esses alunos em desafios, em situações problema, né? Que ele tenha interesse para que ele possa aprender o que ele precisa aprender, tentando resolver esses problemas, né? Eu acho que isso é que é a essência do construcionismo. Então, Papert coloca que o aluno precisa ter duas coisas que são muito importantes. E quando eu coloco o aluno dentro do contexto da sala de aula. Então, o professor está conectado com essa ideia fortemente, né? A primeira é que o aluno ele tem que ter liberdade de ação. E para aprender, ele deve colocar a mão na massa. Então, se o aluno não tiver liberdade dentro da sala de aula, se ele não tiver espaço para que ele possa criar, para que ele possa ir atrás de soluções, que às vezes a gente quer colocar todo mundo dentro da sala de aula, ninguém pode sair da sala de aula, aquele espaço curricularmente pensado, aquele tempo é curricularmente pensado. Então, se ele não tiver espaço nem liberdade, né, de tempo também para poder fazer as ações que ele necessita para aprender, então fica um pouco complicado. O construcionismo preconiza que o aluno deve colocar a mão na massa, então ele deve sim produzir, né? Ele deve ir atrás, ao invés de ele responder o questionário, ele que deve fazer o questionário para os outros responderem, né? Então, ao invés dele assistir um vídeo que o professor passa, ele que deve fazer o vídeo dele. Ao invés de ele ficar escutando o professor falar, o aluno que deveria promover os seus próprios podcasts, né? Utilizando aí o computador e a mais vasta
biblioteca e funcionalidades, aplicativos que existem hoje disponíveis para essa finalidade. E o segundo ponto é que o aluno tem que ter interesse no que ele está desenvolvendo, ele tem que ter uma compreensão da utilidade do que ele está fazendo para ele mesmo, né? Então ele tem que estar com isso muito forte dentro, senão isso não vai gerar um engajamento nos alunos quando vão trabalhar em grupo, né? Então tem que ter um significado e um sentido, senão ele não vai em frente em busca, né, desse desafio que ele precisa vencer. Esse ponto para mim é outro ponto assim crucial, né? Quer dizer, a gente muitas vezes exige que o aluno estude alguma coisa sem ele saber para que aquilo ali vai ser útil. Eu entendo que tem alunos que vão estar muito jovens, imaturos, e que não vão conseguir perceber o quanto aquilo ali vai ser útil, né? Mas eu acho que um esforço do tecnodocente para tentar mostrar aquilo ali no cotidiano, vamos dizer assim, não é algo assim muito forte, é algo muito imperativo. Sabia que essa abordagem assim desse tipo, isso vem das nossas influências lá dos gregos, né, do Aristóteles e do Platão, né, que colocavam a teoria num nível alto, né, e a prática num nível inferior, né? Tanto é que inicialmente a prática seria, vamos dizer assim, para os escravos, para o pessoal que não eram os grandes teóricos, que é onde a alma iria crescer. Então, e essa coisa, de uma forma muito sutil, se entranhou na nossa civilização ocidental, e hoje a gente vê essa coisa, né? Tanto é que dentro da própria universidade, né? O que o fulano é? O fulano é um teórico de... Né? Isso parece que dá um nível mais alto de status do que você chegar e dizer assim, o fulano é um prático de... Né? Ele é um licenciado em não sei o que, o outro é um bacharel em não sei o que. Então parece que essa coisa, né, que vem lá dos gregos, assim, na nossa compreensão, ela acontece. E agora quando a gente fala assim, olha, tem que botar a mão na massa, tem que fazer as coisas, né, tem que tentar ir para essa praxis, que é diferente de prática, né? Para ir para essa praxis é crucial, entender? E já nos liberta dessa distância, né, que é uma distância criada, né, absurda, assim, de colocar a teoria num nível, num patamar, e a praxis em outro. É interessante, assim, a gente já pode finalizar, né, as nossas ideias, ressaltando que a responsabilidade de aprender é do aprendiz. Mas o professor, ele não está isento totalmente, né, de responsabilidade nesse processo, porque o aluno, ele não vai aprender sozinho. O professor vai estar com ele, só que vai estar com ele de uma forma diferente. Para o aluno aprender, o professor não precisa estar lá simplesmente repassando conteúdos, conhecimentos, né? O professor precisa estar junto, possibilitando que o aluno crie, que o aluno cresça, né, de uma forma negociada, segundo Papert, né, em um ambiente dinâmico e flexível, né, que propicie que o aluno compreenda como ele aprende. Nesse processo todo, ele também vai entender como é melhor para ele aprender. Então, o professor, né, como muitas vezes as pessoas colocam, o professor não é um mediador, ele não vai mediar, né, aquilo que o aluno tem que aprender com aquilo que ele realmente vai aprender, não vai mediar os processos do aluno, mas o professor é um sujeito que vai desafiar o aluno, né? Ele é um sujeito que vai acompanhar o aluno nos processos de equilibração e desequilibração, principalmente, que ele vai vivenciar durante essa trajetória, já utilizando aí os termos de Piaget, uma vez que o Papert, né, digamos assim, mergulhou nas ideias piagetianas para poder pensar o construcionismo. Eu acho isso assim de suma importância a gente colocar, tá certo? Até porque me parece, né, assim, eu considero o seguinte: professor, professora, é professor. Essas coisas que vieram agora dos anos 70, 80, eu acho, para cá, essa coisa mediador, facilitador, não sei o que, eu acho um detrimento, entendeu, da categoria profissional do tecnodocente. Então, para mim, eu não curto e não aceito, entendeu? Não sou mediador, não sou professor, ponto, entende? Então, eu acho que isso pra gente é muito importante. E uma coisa só também, que eu sei que a gente já tá bem no finzinho, é lembrar que a gente, né, tem a base lá no Ausubel, né, quando coloca que lembrar sempre, né, de fato, a gente não vai saber se o cara aprendeu alguma coisa naquele momento, né?
que já o Papert já conversa mais assim tranquilamente sobre a ideia de aprendizagem, ver o que o aluno aprendeu, ver o que potencialmente o aluno aprendeu, né? Ver o que provavelmente o aluno aprendeu, que é para não entrar em choque, no caso, com a ideia do Ausubel, né? Bom, nós podemos considerar que a gente já está indo então para o encerramento. A professora quer dar mais alguma palavra? Sim, só para dizer, gente, que o professor trabalha, e trabalha sempre em ambas as abordagens. No instrucionismo, o professor precisa preparar o material com antecedência. Então, se você vai aplicar um quiz, por exemplo, que eu estou dando muito esse exemplo, né? Mas se você vai preparar um quiz, você precisa preparar as perguntas, as respostas, saber qual a resposta correta, os feedbacks de erros e acertos para os alunos com antecedência. Então, a gente trabalha muito antes da sala de aula. Na hora de aplicar na sala de aula, hoje em dia, inclusive, a gente não precisa nem estar presente, né? Mas, se for o caso, a gente fica apenas como avaliador daquele processo em sala de aula. Depois que o quiz é aplicado, aí sim a gente vai discutir com os alunos os acertos e os erros para que eles possam repetir aí o processo. No construcionismo, a gente não precisa preparar tudo isso com antecedência. A gente precisa preparar os questionamentos, os desafios e estar preparado, digamos assim, conceitualmente, com as definições, tudo aquilo que a gente carrega das nossas áreas específicas, né? A gente precisa ter essa preparação para poder auxiliar o aluno nesse processo, questionar o aluno nesse processo de aprendizagem que ele vai viver utilizando o computador. Então a gente tem que estar mais aberto e, ao mesmo tempo, vai estar mais suscetível a situações que a gente não vai saber como resolver no momento, mas é importante também, a gente preconiza isso na tecnodocência, que a gente tem que aprender junto com os nossos alunos. Nós somos aprendizes também, e mostrar isso para eles é uma forma de horizontalizar as nossas relações, que para nós é bastante importante, porque a aprendizagem, na nossa compreensão, ela vai acontecer de uma forma mais amigável, de uma forma mais humana, né? A gente não é robô para aprender tudo de uma vez, né? E de uma hora para outra. Então, nesse sentido, é importante também o professor mostrar que ele também tem as suas vulnerabilidades. Ok, pessoal, então a nossa proposta para hoje foi essa, né? Esperamos que vocês tenham avançado mais um pouco no conhecimento da tecnodocência, né? Não vamos abrir mão do nosso status de professora e professor, né? Para outras nomenclaturas, né? E a gente vai se encontrar então no próximo programa. Um grande abração para todo mundo. Tudo de bom, pessoal. Dúvidas, coloquem aí pra gente, questionamentos também. A gente está respondendo para vocês assim que for possível.